Conferta, enfim. E falar, claro, né, sobre o Valdeci também, é um chumbo trocado, é uma pessoa especial, é alguém que eu já conheço há algum tempo e por isso eu posso falar de carteirinha. Bom, o que que a gente veio fazer hoje aqui? A gente veio falar sobre algumas táticas, sugestões, dicas. Eu gostaria de pedir o pessoal para deixar só no mudo, só para que a gente não tenha essa interferência, não achar que tem alguém fazendo alguma pergunta, tá bom? Aí vocês conseguem me ajudar. Bom, eu não estou vendo as pessoas, eu acabei tirando aqui para conseguir ver a minha apresentação, mas no final, se a gente tiver tempo, a gente tem essa interação para saber se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida, enfim. O Valdeci já falou um pouco de mim, eu sou mestre de cerimônia hoje, acabei de chegar de um evento com 1.000 pessoas na minha frente, ali no Minas Centro, para quem é de Belo Horizonte sabe que é um teatro muito grande, foi para um evento do Sebrae, que também é uma instituição muito séria. Quem eu sou? Anderson Veloso, eu sou publicitário e jornalista de formação, eu adoro essa frase, ó, se comunicar bem não é um dom, e sim uma habilidade, ou seja, requer prática. E nesta prática, ou sobre estas práticas, eu deixei no meu livro Fale Bem Agora, O Cálice para Sempre. Nestas páginas bem escritas desse livro, eu coloco muitas histórias de pessoas que conseguiram se dar bem. Aliás, a última história que eu vou contar hoje para vocês aqui é de alguém que está no meu livro e que estava numa sala de aula e que ela. Bom, não vou contar agora, não, vou deixar para mais tarde. Bom, quando a gente faz uma pergunta, por exemplo, qual que é a música que faz você lembrar do passado? Pensa aí. Pensa uma música, aquela que te faz lembrar de um Réveillon, de umas férias, de uma passagem de ano, de um aniversário, enfim. Pense, não precisa verbalizar, não precisa falar nem qualquer coisa. Se você quiser escrever no chat, fica à vontade. Mas pense uma música. Quando você ouve no rádio, no Spotify, te lembra imediatamente alguma coisa. Pronto, pensa nisso. E com relação ao cheiro, sabe aquele cheirinho do bolo da vovó? Quando você passa numa padaria, você sente aquele cheirinho que imediatamente te remete a uma lembrança especial, ao amor da sua avó, que ela fazia com muito carinho para você. Pois é. Aí você me pergunta, mas Anderson, o que que tem a ver isso com oratória, com comunicação? Vou te explicar agora o que que é. Olha só. Já ouviu falar em engramas? Engramas nada mais são do que células neurais que armazenam uma informação. É o resultado de um estímulo ou uma habilidade aprendida e executada várias vezes, deixando uma marca. Trocando em miúdos, os engramas nada mais são do que pontes que fazem com que alguma coisa do passado venha à tona no presente. É por isso que quando você ouve uma música, você lembra alguma coisa tão rápido. Sente aquele cheirinho do bolo da vovó, a mesma coisa. Aí, Anderson, peraí, mas o que que tem a ver isso com a oratória? Vou te explicar agora. Muitas vezes você tem algum mau pensamento de alguma coisa que passou lá no passado. Foi lá naquela época que você estudava, que de repente você deixou claro que era uma pessoa tímida. Era uma pessoa tímida, mas como assim? Era uma pessoa tímida, mas isso acabou que atrapalhou você, porque você traz algum trauma com você. Sabe quando você sente um cheiro gostoso, mas esse cheiro gostoso te remete a uma pessoa não muito grata por você? Pois é uma forma de ter um trauma. Sabe aquela professora que te pediu para ir no quadro fazer a resolução de um problema e você errou? Aí as pessoas caçoaram você. Ou então, uma redação que te pediram para ler também em voz alta na frente de algumas pessoas e você não deu conta. Essa pessoa tinha um cheiro até bom, mas todas as vezes que hoje você, já adulto ou adulta, você passa por alguém com esse cheiro, te remete ao quê? Aquela pessoa. Ou seja, esse engrama ficou de alguma coisa ruim para você e acabou te deixando um trauma. Gente, mas tem solução? Claro que sim, você pode reprogramar esses engramas. Então, que você tenha a chance de saber que alguma coisa no passado te atrapalhou, só que hoje você cresceu. Por isso que muitas vezes, quando eu falo de timidez, que é uma manifestação de temperamento determinada pela interação do indivíduo no ambiente em que vive, em que está, em que estuda, só que eu deixo claro que timidez é coisa de criança.
Pode, como é que pode isso? Eu sou uma pessoa tímida. Tá bom. Mas você pode, você que é grande, você que já é adulto, você pode falar para as pessoas: olha, eu não vou fazer uma apresentação porque eu sou uma pessoa tímida. Vamos chamar outro no seu lugar. Então, o que que você tem que fazer? Você tem que assumir que você é uma pessoa realmente introvertida, mas na frente de alguém, se você não quiser perder o seu posto, você vai ter que fazer. Não falei que oratória é prática? Pois é. Se você falar que não vai fazer e ficar atrás da barra da saia de alguém ou da cortina da sua casa, isso não vai rolar. Então, qual que é a minha sugestão? Olha, você pode ser um bom orador ou oradora, mesmo sendo tímida. Não, não é possível. Claro que sim. Tem alguns artistas de televisão, tá bom, de cinema, como o Wagner Moura. Sabia que ele é uma pessoa super tímida? Que? Wagner Moura? Do cinema? De Hollywood? Sim, senhor. Capitão Nascimento? Aham, exatamente. É isso que eu estou te falando. É possível. Se você, com essa dica, sair de casa, mas já se empoderando, pensando numa personagem destemida ou destemido, sabe aquela posição do super-homem, Mulher Maravilha? Pois é. É alguma coisa que você tente acordar com o seu cérebro aí. Opa, não vá perder grandes oportunidades, senão vão colocar outro no lugar. Aí, se você é uma pessoa tímida ou introvertida e não quer verbalizar, aí não tem jeito de você se comunicar cada vez melhor. Ah, Anderson, tem líderes que são assim? Tem, mas se você tiver um líder que fale, que tenha a escuta e a voz ativas, com certeza ele será mais sucesso. Você concorda comigo? Eu acredito que sim. Aí você me pergunta assim: tá bom, você falou que é coisa de criança, como é que eu controlo? É possível, porque não é doença. O Wagner Moura não consegue? Pois é. Você tem que se conhecer cada vez mais, você tem que se preocupar menos com o que os outros estão pensando sobre você. Ih, falando de tal, tá na plateia, não vou não, porque ele... Blá, blá, blá. Para com isso, você já cresceu. Então se conheça, conheça muito bem o que você vai falar, se preocupe menos com o que os outros vão pensar de você, se valorize. Você é muito mais que uma pedra bruta. Sabe aquela pedra bruta que você foi lapidando com o tempo? Virou um diamante, uma pedra preciosa, que é você. Se olhe no espelho, se valorize mais, agora tenha calma. Tem gente que se desespera. Aí já vamos para a inteligência emocional, que é uma outra parte dos treinamentos que eu sempre falo, entendeu? Vá com tranquilidade, que é uma dica mais interessante e prática. Faça teatro, dança de salão. Tem gente que faz terapia porque é muito tímida. Pois é, tem solução, não é doença. Então vamos que vamos. Por quê? Porque tem muita gente querendo saber sobre a sua história. Aliás, qual que é a importância das histórias que você tem no seu dia a dia pessoal e profissional? Vamos aprender a contá-las para que você possa encantar o outro, impactar, comunicar cada vez melhor? Saiba embalar. Atenção, mulheres que estão nos assistindo, aliás, uma grande maioria. Você já recebeu uma rosa? É bom, né? Bacana, romântico, legal. Mas vem cá. Teve um dia que eu fui comprar um buquê para minha esposa. Fui aqui no Mercado Central de Belo Horizonte e fiquei observando a pessoa construir aquilo tudo. Foi muito legal. Só que eu estava com pressa. Ele colocou uma rosa, outra rosa, outra rosa. Eu falei, gente, tá ficando bom, vamos, 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 eu tô com pressa. Aí ele colocou aquelas sempre vivas e tal, que já estava ficando bom, já podia levar desse jeito. Eu falei, opa, peraí. Aí colocou o papel celofane e depois veio com aquela fita, aquele negócio da tesoura, gente, espetacular. Eu falei, pronto. Opa, não vai escrever nada. Ele me deu um cartãozinho para escrever. Gente, tá bom, vamos, vamos, vamos. Ele veio com a aguinha e deu aquela borrifada. Ele falou: agora você leva. Entendeu a metáfora da construção da sua história, saber embalá-la? Pois é, uma rosa é bacana, mas um buquê é muito mais gestoso. Então, o que que você tem que fazer para embalar a sua história, que tenha começo, meio e fim? Não vá já deixando claro a cerejinha do bolo logo de cara, que vai assustar. Vá fazendo com que a pessoa vá se acostumando com você, encante por você, depois pela sua história, e no final tem aquele gostinho de quero mais. Posso contar uma história da sua vida, que também é da minha? Então vamos lá. Você nasce já deixando claro que a que veio. Você já nasce chorando e se comunicando. "Ah, cheguei." Aí você vai crescendo um pouquinho, vai começando a ouvir as primeiras histórias da sua mãe.
Tanto que são tão boas histórias que você começa até a contar para os seus amiguinhos, para os seus coleguinhas. Olha que legal. Só que aí você continua crescendo. Tem um momento de comunicar a sua nota do boletim. Comunicação pura. E aí, tem notas vermelhas? Ih, pela cara desse garotinho aí, alguma coisa está rolando. Aí você continua crescendo e você um dia vai ter que apertar a mão de alguém para fazer a comunicação de aceitar ou não algum trabalho, algum negócio. É o seu mundo corporativo pintando na vida, o seu primeiro emprego, a sua primeira entrevista de trabalho, tudo é comunicação. Continua crescendo, vai, continua, vai passando o tempo. Vamos supor que você tenha a vontade de dar um sim ou receber um sim de alguém. Isso aí aconteceu de verdade, são as fotos do meu casamento, que aliás, dia 21 de maio, faz 31 anos de casado com Denise, essa senhora aí da foto. Só que aí o tempo continua e tem uma outra comunicação muito simpática, emoção pura. É comunicar que você vai ter companhia. Aí está a Denise, também a minha esposa, fazendo ultrassom e descobrindo que ia ser mamãe. Só que o médico, nesse dia, nos comunicou que a gente seria pai, não só de um, mas de dois. Sim, eu tenho gêmeos. Só que o mais bacana dessa foto, se você notar, é que a gente foi comunicado que ia ser não só pai de um, e sim pai de dois, pelo meu próprio pai. Aí está, doutor Renato, que foi o médico que fez o ultrassom e descobriu que a gente estava com dois coraçãozinhos ou coraçõezinhos batendo. Muito simpático. Só que aí a vida continua. Dizem que é bom você se relacionar com uma pessoa que você gosta de conversar, que com o tempo, ao ficar velho, é o que você mais vai fazer. Então, aí está. Continuamos com a comunicação até o dia derradeiro, o dia que você, infelizmente, vai deixar esse mundo e alguém vai comunicar. A família de fulano de tal comunica. Até no anúncio fúnebre tem comunicação. Isso se fecha. É um círculo que se fecha. E aí? Entendeu que a comunicação está sempre presente em tudo? Então, o que que você deve fazer para fazer com que a outra pessoa se encante cada vez mais? Já já eu vou contar a história da Júlia, aquela história que está no meu livro. Já já. Aguarde aí. Gente, eu sou treinador há algum tempo, eu ensino pessoas a falar em público e eu desenvolvi um método FBA. Esse método FBA nada mais é do que um método que tem um passo a passo que é muito prático para que você possa aprender a encantar e persuadir a outra pessoa. Olha só como é prático para que você possa ir melhorando, ir impactando, ir persuadindo e encantando as pessoas. Imagina uma escada com degraus. Um, dois, três, quatro e cinco. Primeiro degrau, primeiro passo. Eu chamo de querer é poder. A gente aqui em Minas fala muito sobre a querência. Vamos ter aquela querência, pois é, aquela vontade que você tem que ter e pensar no seu autoconhecimento, nos 10 centímetros que rondam o seu próprio pé. Estou falando de você, estou falando de mim. Então vamos lá. Evite a autossabotagem. Tem gente que tem mania de falar assim: ah, eu não posso, eu não consigo. Eu estava na frente de 1.000 pessoas agora e nem por isso. Ah, mas você tem experiência, mas um dia não foi assim. Eu tive que começar por baixo, no primeiro degrau. Então está aqui o primeiro passo, que você saiba quem você é para que você faça o outro conhecer você. Tem que começar de dentro para fora. Tem o seu primeiro passo, querer é poder. Você quer, você está afim? Acredito que sim, porque senão você não estaria nessa aula de hoje. Passo número 2, você que sabe, é o conteúdo, é o dominar o assunto, é ser conhecedor do tema. O que que você é bom para falar? Eu gosto de falar de oratória, de comunicação. Falo de alguns outros assuntos, mas sempre ligado a esse tema principal. E você? Você estudou para isso? Você tem experiência? Conta sobre uma viagem que você fez. Gente, você fez a viagem, então a melhor pessoa para contar sobre a viagem é você. Então, esse é o segundo passo, tá bom? Domine o assunto, o tema. Subindo! Terceiro passo tem a ver com o desenvolvimento da história. Eu não te contei que é interessante ver alguém fazendo um buquê, uma rosa, outra rosa, tem aquele sempre viva, né? Aquela sempre viva, depois o papel celofane, depois blá blá. Pois é uma etapa. Eu não poderia já lá chegar e sair com um laço, não, ou só com o celofane, não. É um conjunto, uma coisa que vem depois da outra
para compor a história, para embalar tudo isso que eu estou falando. Então, que você saiba contar essa história, preparar uma apresentação impactante, gravar um vídeo, gravar um áudio, fazer uma palestra, enfim, que você desenvolva com começo, meio e fim. Combinado? Já temos 3 passos, muito importantes. Deixei 2 cerejinhas do bolo do método para falar para vocês agora. O quarto passo tem a ver com o falou, está falado, que é a comunicação verbal. Quer impactar? Quer persuadir? Quer encantar a outra pessoa? Então domine a sua fala. Mas como assim? Sabendo variar o VVT da sua fala. Mas como assim? V de volume, V de velocidade e T de tom. O que é volume? É intensidade, é falar alto em volume, tipo gritar, sussurrar. Isso é volume. O que é a velocidade da fala? É o ritmo. Eu estou falando muito rápido agora, eu estou falando devagar. Entendeu? Se você souber variar, você já faz isso na sua conversa do dia a dia. Grave e se analise. O que é tom? Tom tem a ver com graves e agudos. Eu estou aqui falando com tom alto, agora eu estou falando com tom baixo. Agora, imagine colocar isso tudo na sua fala, variando o VVT. Com muita ou pouca intensidade, com muita ou pouca velocidade, com altos e baixos do tom. Gente, isso é maravilhoso. Gente, isso é maravilhoso. Gente, isso é maravilhoso. Olha só, quando eu vou diminuir a velocidade, como é que eu destaco alguma coisa? Gente, você viu? Que caneca show! Que caneca maravilhosa! Ou seja, eu des é como se eu estivesse acelerando e eu tirei um pouco o pé do acelerador e eu vou falando mais devagar. Aí depois você toma, é como se você estivesse passando um quebra-mola. Pense isso e nisso, tá bom? Então tá aí, o falou tá falado, a comunicação verbal, que você possa encantar o outro através da sua voz e convencer. Sabe quando você já comprou algum produto por algum call center, alguém que te ligou e te convenceu só pela voz? Pois é, usou o VVT, a variação do volume, da velocidade e do tom da voz. E o quinto e último, não menos importante, passo. Sem palavras. Comunicação não verbal. Sabe aquilo que você se comunica ou comunica com a outra pessoa sem abrir a boca? Pois é. Você consegue comunicar com muitas pessoas sem abrir a boca. Apenas com o deslocamento, quando você está num palco, a sua postura, a sua gesticulação, a sua face. Gente, o corpo fala. Na verdade, o corpo grita. Então, aproveite para que você encante as pessoas através do seu não verbal também. Porque tem gente que fala assim, ó, eu estou tranquilo, muito tranquilo, mas com essa cara desse jeito, franzindo a testa, você está deixando claro que você não está tão tranquilo assim. Então, que tenha um todo harmonioso. Vamos então fazer um overview desse passo a passo do método FBA, do método Fale Bem Agora. Primeiro passo tem a ver com você. Se conheça. Tem vontade? Então vamos embora que tem mais passos à frente. Segundo passo, o conteúdo. Qual que é o tema que você domina? Qual que é a história que você vai contar? É a sua? É de alguém? É de uma outra pessoa? É um livro que você leu? Qual que é o terceiro passo? Tem a ver com desenvolvimento. Vai contar alguma coisa para alguém? Então, que você tenha um começo, meio e fim. Quarto passo é a sua voz, é a comunicação verbal. Você vai ter que variar o VVT. E o quinto, último, não menos importante passo tem a ver com a comunicação não verbal. A comunicação das suas expressões corporais, da sua gesticulação, da sua face. Durante a pandemia, a gente fez muito isso aqui. Então, muita gente aprendeu a falar de forma digital. Anderson, se fosse presencial, olha, para mim seria até melhor, que eu gosto de sentir o cheiro das pessoas. Mas o pessoal fica olhando para mim com cara ruim. Não olha para ele. Consegue dar uma olhadinha assim, ó, e saltar? Ninguém tem o direito de atrapalhar a sua apresentação. Aliás, quando você está sendo avaliado, sendo assistido, no mínimo as pessoas estão investindo o próprio tempo em você, então capriche. Pensa naquela música do Gilberto Gil. O melhor lugar do mundo é aqui. E agora, antes de ligar aqui, eu desliguei tudo, estou só para aqui, 100% de atenção, para não ter desvio nenhum.
Porque muitas vezes a gente acaba que olha uma coisinha e perde, e quando você perde na sua fala, você está comentando alguma coisa e dá aquela voada, o que que você faz? Tem gente que se endoida, tem gente que fica mais nervoso ainda, é pior. Eu sempre falo, calma, fica tranquilo, continua falando, daqui a pouco volta e dá certo. O famoso branco. Aliás, todas as vezes que eu falo sobre branco, eu costumo dizer que é uma das coisas que mais acontece, o famoso o, o branco de memória. Ok? Bom, gostaram dos 5 passos do meu FBA, do método? Falei bem agora? Pois é. Gente, história da pamonha, história real, já que a gente está falando de história, aconteceu com a Giovana. A Giovana era uma apresentadora da TV Balcão, e quando eu estava fazendo uma apresentação, ela estava fazendo, ela ia começar. Quando a gente faz uma gravação, a gente fala assim, 3, 2, 1, e no caso, a gente começa a gravar. Aí veio um carro da pamonha. Só que esse carro da pamonha veio exatamente no 3, 2, 1 que a Giovana falou, quando eles estavam começando a gravação, e ela virou para o câmera e falou, Davi, não vamos deixar a pamonha passar? Coincidentemente, vinha passando uma senhora, entre ela e o câmera. A senhora não achou que fosse ela? Não, senhora, é o carro da pamonha. Então imagina só que ruído nesta comunicação. E eu falo para você, antes de enviar uma mensagem, você lê em voz alta essa mensagem? Então faça isso para corrigir algum erro, alguma pontuação, alguma vírgula a mais ou a menos. Leia a sua mensagem que você vai escrever para alguém, aliás, que já escreveu, antes de mandar, leia em voz alta. Quer outra dica? Ao enviar um áudio, aquilo que você gravou, ouça para ver se tem a ver o que você falou, entendeu? E antes de fazer um vídeo, ou aliás, depois que fez o vídeo, antes de enviar para alguém ou postar, assista algumas vezes para ver se era aquilo exatamente que você queria, para que aí sim você evite os ruídos na comunicação. Por falar nisso, você quer saber como é que está a sua comunicação, se está te atrapalhando ou não? Eu tenho um quiz nesse endereço. Espere acabar a aula e dá uma olhadinha, vai lá no quiz.falebemagora.com.br. Eu vou voltar com esse endereço na minha última página para você lembrar, tá? É um teste que eu estou oferecendo para que você veja se a comunicação está boa ou nem tão boa assim, a sua comunicação. Bom, chegou a hora da história da Júlia. Gente, a Júlia, ela estudou comigo no interior. Eu sou instrutor de sistema Seng, eu estava numa cidade do interior. Essa não é a Júlia de verdade, nem o nome dela é esse, mas para preservá-la, aí está. A Júlia, ela começou a fazer a sua apresentação no meu treinamento de 8 horas ou 16 horas de oratória. Tem uma parte da apresentação da Vai te pessoa. ativar, tá Ela- vendo? O Ronan, atenção, Ronan, seu microfone está aberto. Então, eu aviso para as pessoas que têm. Obrigado, Ronan. Que tem, a gente avisa que tem uma gravação no dia seguinte. Aí a pessoa se prepara em casa e tal. Aí chegou a hora da Júlia se apresentar. Ela começou a falar, estava tudo muito bem. Na metade da apresentação, ela foi parando, foi parando, foi parando e travou, sabe, com um sorriso meio assim, congelante, congelado, e travou. Não continuou. Depois ela me explicou que ela tinha problema de voz ativa na casa dela e tal, e acabou, foi isso que aconteceu. Eu coloquei aí essa história no meu livro, mas tem uma outra página, tem um outro episódio que não está no livro que eu vou contar para você o que é que aconteceu. Lembre-se da Júlia. Senhoras e senhores, certa vez eu estava em Belo Horizonte, numa grande convenção, fazendo uma palestra. Só que, depois da minha apresentação, veio uma pessoa que fez uma super palestra. Falei, gente, que simpático. Olha só como foi bem aquela apresentação. Eu gostei tanto da apresentação que eu fui lá, naquela parte onde ficam os palestrantes, para cumprimentar e parabenizar a pessoa. Quando eu cheguei, ela se apresentou. Olá, Anderson, eu sou a Júlia. Ou seja, ela lembrava do meu nome, eu falei, Júlia de. Ah, você não se lembra? Aí ela me rememorou a história. Eu falei, Júlia, não estou acreditando que é você. Eu coloquei essa história no meu livro. Só que naquela história, até então, não tinha acabado tão bem. Ela arrebentou, ela arrasou. Eu falei, Júlia, como pode? Ela falou, pois é, Anderson.
Depois daquele dia, eu vi que eu não podia continuar desse jeito. Gente, a Júlia deu um show. Naquele dia que ela estava lá para errar, ela realmente não conseguiu terminar. Mas aí ela sacudiu a poeira, deu a volta por cima e hoje é uma super palestrante. Eu gostei tanto e adorei a coincidência. Então, e você? Se por acaso você tiver algum problema para fazer uma apresentação, se achar uma pessoa tímida, tá na hora de você sacudir essa poeira, dar a volta por cima. Ah, quer melhorar porque timidez você não tem? Então tá, então que melhore. Não é dom, é técnica. Então, eu faço esse convite para que você novamente vá nesse endereço quiz.falebemagora.com.br para avaliar como é que está a sua comunicação. Será que você realmente precisa disso ou daquilo para encantar, para persuadir, para deixar que todo mundo tenha aquela vontade de continuar te ouvindo? Lembra do Jô Soares? Se você é muito nova ou novo, você não vai se lembrar. Nós mais experientes lembramos quando tinha uma boa entrevista do Jô Soares, a plateia falava assim: ah, ele falava, pois é, eu também gostei bastante. Então fica com aquele gostinho de quero mais, que você possa plantar isso é como sementinha na cabeça das pessoas, que todos que vão te ouvir sintam que você tem desejo, nada mais do que brilho nos olhos. Então, que você possa arrasar, possa encantar, possa fazer com que a pessoa tenha saudade daquilo que você está falando. E essa era a mensagem que eu queria passar. O nosso tempo é um pouquinho curto, aí está, 30 minutos para que você fique com esse gostinho de quero mais, que se você tiver interesse em melhorar a sua comunicação, vá lá no quiz.falebemagora.com.br. Essa era a minha contribuição. Valdeci, muito obrigado pelo seu carinho, pelo seu convite, obrigado pela atenção de todos. Afinal de contas, vocês hoje, agora à noite, são a minha plateia e eu adoro falar para pessoas. Muito grato.